temos que lançar e como vamos plantar. Irmãos, se nós semeamos, se simplesmente pegamos a semente e lançamos em qualquer terra, ele vai nascer de qualquer forma. Se pegarmos a semente, a melhor das sementes, e lançar numa terra seca, ele pode até germinar, pode até crescer, pode até nascer, mas ele não vai crescer. Ele não vai dar fruto porque a terra está seca. Aleluia. Glória seja dada no nome santo do Senhor. Mas para se dar fruto, é preciso lançar na terra fértil. É preciso cuidar. É preciso molhar, é preciso cuidar da semente, é preciso cuidar do que se plantou. O Senhor, ele falava por parábolas aos discípulos, porque muitas das pessoas não entendiam quando o Senhor, ele falava, mas os discípulos entendiam. Porque a eles foi dado o poder de entender aquilo que o Senhor falava. Assim é nesta noite, o Senhor muitas das vezes ele fala por parábolas, ele fala ao teu coração. Às vezes as pessoas ao seu lado não entendem, mas você sabe que o Senhor ele falou com você. Aleluia. Às vezes o Senhor tem falado conosco, às vezes ele fala, às vezes em forma de sonho, às vezes ele fala na forma de usar uma criança, às vezes ele fala até mesmo ao ímpio, e muitas das vezes as pessoas não entendem, mas você entendeu. Aleluia. Mas a forma em que você planta e a forma em que você semeia, isso você vai colher. Se eu semear, aleluia, uma boa semente numa terra boa, aquilo que eu planto, eu tenho uma certeza na minha mente, a convicção que lá na frente eu vou colher. Eu separei a semente, preparei a terra, está plantado num bom lugar, só estou esperando a chuva que o Senhor mandar, eu vou ter uma boa colheita. Aleluia. Mas quando eu semeio em terra seca, aleluia, tenho por certo que não vou colher. Quando eu semeio de qualquer forma e planto de qualquer forma, aleluia, eu sei que não vou colher um bom fruto. De que forma eu estou semeando? De que forma estou eu plantando? Aleluia. Se você pega qualquer semente e lança na terra, sem antes separar, você pode até estar pensando, eu plantei, eu vou colher. Mas se você não selecionou, pode ser que os frutos sejam ruins e você queira colher frutos bons. Como eu posso colher aquilo bom se eu não plantei de qualidade? Para plantar e para colher de qualidade, eu tenho que plantar e separar diferente. Aleluia. Então a mensagem é: de que forma eu tenho plantado nesta noite? Eu tenho plantado uma boa semente, eu tenho semeado aos meus irmãos, eu tenho dado uma boa palavra, eu tenho ido a Ele. Muitas pessoas acham que simplesmente plantar é chegar na terra, mas plantar com palavra, plantar com a sua força, plantar com a sua ajuda. Se meu irmão está necessitado, eu vou dizer, eu vou orar por ele. Mas aquilo que você tem, diz a palavra do Senhor, reparte. Aleluia. Com o teu irmão. Mas eu só tenho um. Como eu vou repartir? Aleluia. Divide. A palavra do Senhor diz: será, aleluia, em abundância, 30, 60 e assim por um. Diz a palavra do Senhor que aquilo que você divide, o seu celeiro não faltará. Diz a palavra do Senhor que aquilo que você dá, muito mais abundância será dado. É melhor dar, diz a palavra, do que receber. Hoje é diferente. Muitos precisam e muitos acham que é melhor receber. Muitas das vezes em nosso meio, muitas vezes queremos mais colher do que plantar. Plantar, colher aquilo que eu não plantei. Mas é diferente. Plante, para que ao seu tempo você possa colher. Aleluia. E essa colheita seja uma colheita em abundância. Essa colheita seja os frutos bons. Porque quando plantamos na obra do Senhor, quando plantamos juntamente com o Senhor, sabemos que recolheremos frutos bons. Aleluia. Mas e quando plantamos, aleluia, fora do tempo? E quando plantamos e quando o Senhor não nos manda, aleluia, em terra, aleluia, em que não é para plantar. E quando lançamos, aleluia, semente em terra seca. E quando lançamos a semente nas pedras,
pedras. Aleluia. Sabemos que aquela semente ela não vai dar fruto. Sabemos que em meio aos espinhos eles não vão crescer. Portanto, precisamos separar a terra, separar a semente e ver o momento para plantar. Que nem todo tempo, aleluia, e que nem toda hora é hora de plantar. Existe o tempo da plantação, existe o tempo da colheita, existe o tempo de arar a terra. Tudo ao seu tempo, diz a palavra do Senhor. Quando esperamos o tempo de Deus, esperamos o momento, sabemos que vamos plantar e sabemos que vamos colher. Aleluia. Mas colher, aleluia, frutos bons e sementes boas. Glória seja dada no nome santo do Senhor. Quando o Senhor ele fala, aleluia, em que ele fala por parábolas aos discípulos, e quando ele diz que aquele povo eles ouviam, mas não entendiam, enxergavam, mas não viam. E quando o Senhor lhes fala, trazei no livro de Isaías um povo cegos que tem olhos, e trazei um povo surdo que tem ouvidos. É nesse ponto. E quando o Senhor ele fala e não entendemos, e quando o Senhor nos mostra e não enxergamos, aleluia, glória seja dada no nome santo do Senhor. Portanto, o Senhor nos fala assim, para semear, tempo e fora de tempo, mas temos as terras e as sementes qualificadas para isso. A semente da palavra, a semente da oração, a semente do jejum, aleluia, que é preciso para buscar frutos bons. Porque quando, aleluia, plantamos, sabemos que vamos ter. E quando não plantamos, temos a semente, temos a terra e nos acovardamos em plantar. Quantos de nós o Senhor lhe coloca algo ou alguém para semear a palavra, e às vezes sai da nossa boca e dizemos: aquilo não tem jeito, aquilo não vai dar certo. Mas o Senhor ele sabe e pode modificar a situação. Aleluia. É por isso quando diz que a terra quando está seca não é tempo de plantar, mas esperemos o tempo certo quando o Senhor ele manda a chuva para semear. Às vezes achamos que a terra não presta porque a terra é seca. Às vezes falamos: terra seca não se planta, não se planta no momento da secura, mas quando o Senhor ele manda a chuva, sabemos que aí é o momento certo de semear. Aleluia. E quando de nós amaldiçoamos a terra, e quando de nós olhamos para os outros, para aquele lugar, e às vezes dizemos: ali é terra seca, não há como plantar. Aleluia. Mas espera o tempo de Deus, que aquela terra seca pode vir a ser uma terra frutífera, uma terra fértil, porque o mesmo Senhor que deixou aquela terra seca é o mesmo que faz a terra frutificar, e a semente ao qual nós lançamos, ela pode vir a dar fruto. Aleluia. E às vezes nós desacreditamos daquela terra, e muitos de nós paramos e dizemos que aquilo não vale a pena. Aleluia. Mas sabemos que onde Deus está e quando Deus quer, Ele faz valer a pena. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes desacreditamos e esquecemos que Deus ele faz brotar erva no deserto. Às vezes desacreditamos que no deserto Deus ele faz fluir e brotar água, e achamos que não há jeito. Aleluia. Mas Deus ele faz a diferença. Glória seja dada no nome santo do Senhor. É verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor.
A palavra do Senhor nos fala que quando a semente vai caindo junto ao caminho, observemos que algumas sementes elas têm obstáculos, mas existem as sementes, e quando ela vai cair na terra fértil, ela vai crescer. Mas há uma diferença de todas as sementes. O Senhor lhe diz que a semente, quando ela cai em terra fértil, ela cresce, mas para a semente crescer ela precisa de cuidado. E quanto de nós só fazemos plantar e esquecemos do cuidar? Quanto de nós só lançamos a semente e esquecemos que aquela semente, para que ela venha dar fruto, precisa de cuidado? Aleluia. Toda semente, toda plantação ela precisa de água, toda plantação ela precisa de sol, toda plantação ela precisa de adubo. E quantos de nós simplesmente deixamos a semente? E às vezes muitas das sementes têm até terra fértil, mas acaba não crescendo porque esquecemos de regar aquela semente. Glória a Deus. Portanto, tudo que plantamos queremos colher, tudo que fazemos queremos ter retorno. Portanto, para isso precisamos do cuidado. Precisamos de ter o cuidado para que possamos colher. Precisamos de ter o cuidado para que possamos ter bons frutos. Aleluia. E nós venhamos não somente plantar, mas que toda semente agora for plantada, ela precisa de cuidado. Que toda terra, qual for arada, ela precisa de adubo, para que a semente ela venha crescer a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Glória seja dada do Senhor. Amém.